Olá, boa noite. Que bom que você está aqui mais uma vez para juntos adorarmos a Deus. Hoje um pouco diferente, nosso planejamento era que estivéssemos na igreja, fazendo toda a parte do culto, mas infelizmente a gente teve um problema técnico, né? Então vocês, alguns já sabem, faltou luz lá na igreja e não tivemos condições de fazer. Então fizemos o arranjo, viemos aqui para casa mas aí chegando em casa a internet não ajudou, mas não tem problema. A gente vai fazer aqui o culto gravado e a minha oração, meu desejo é que esse culto, mesmo sendo gravado, mesmo você vendo depois, seja uma bênção para você, para sua família, para você que está em casa, você que está nos visitando o nosso canal. Que Deus nos abençoe, que Deus conduza todos os momentos deste culto. E eu queria iniciá-lo com uma música, então nós vamos aqui começar. Nós vamos cantar Mais Perto Quero Estar. Louve aí onde você está e nós vamos louvar daqui. E em seguida, o pastor Enoque, pastor do nosso distrito, fará a mensagem de hoje. Mais perto quero estar. Uma bênção essa música, esse hino. Eu quero fazer uma oração agora para a gente iniciar o nosso culto, mas antes eu quero ler Hebreus 11, versículo 6. Na minha versão diz:
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, com esse pensamento, quero convidar você que está em casa, para nós iniciarmos uma prece ao nosso Deus, para começarmos este culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque nosso desejo é estarmos aqui ao vivo, junto com nossos irmãos, mas o Senhor não permitiu e aqui estamos gravando este culto, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, para que a Tua bênção, Senhor, esteja em cada casa que está assistindo esse culto neste momento, Senhor. Pedimos aqui uma bênção especial pelo pastor Enoque, Senhor, Teu servo, que vai dirigir agora a mensagem, que esta mensagem seja uma mensagem inspirada por Ti, inspirada pelo Santo Espírito, para alcançar e transformar nossos corações. E isto nós te pedimos, pelo nome de Jesus. Amém. Bom, neste momento, Deus será honrado com a mensagem especial pelo Nicolas. O Nicolas é o filho da Juninha e do Dene, e ele preparou uma mensagem especial para nós neste momento.
Amém. Muito obrigado, Nicolas, pela mensagem. Que Deus abençoe seu ministério. Bom, chegou o momento agora de ouvirmos o pastor Enoque. O pastor Enoque preparou uma mensagem especial para nós nesse dia. E vou trazer ele aqui em tela. Deixa eu colocar aqui o pastor. Oi, pastor, tudo bom? Boa noite, queridos. É um prazer estar com vocês mais uma vez, de uma maneira especial, né? Houve esse imprevisto, né? Uhum. Já estávamos bem próximos da igreja. E obrigado, Henrique, Jair, por criar alternativa para que a mensagem pudesse ser continuada e ser apresentada. Eu Amém. tenho certeza que Deus vai falar o meu e o seu coração nessa noite mais uma vez. Amém. Queridos, durante todos os domingos, tem sido transmitido um estudo sobre Jesus que restaura nossas vidas. E hoje o tema é um tema muito importante, porque ele apresenta um tema que fundamenta toda a nossa existência e a nossa fundamentação cristã, que é o tema de hoje é Jesus e a nossa salvação. Qual foi a última vez que você sentiu paz? Alguns vivemos num mundo, num período onde as pessoas não conseguem dormir. Nunca se usou tanta medicação para trazer paz como em nossos dias. Muitas pessoas tentado tirar a própria vida porque não conseguem ter paz. E é por isso, nesse momento de dor, de sofrimento, nesse mundo de pecado, em consequência do mesmo, que Deus tem uma mensagem para cada um de nós. Somente Jesus pode trazer a salvação que nós tanto precisamos. Somente Ele é o autor e consumador da nossa fé e também da nossa paz. Eu queria dizer para vocês que o próprio Jesus, ele disse em São João 14, 27, deixo com vocês a paz. A minha paz eu vos dou. Não como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. São João 14, verso 27. Quando nós temos a segurança de que Deus é que é o autor e que somente Ele pode nos dar essa paz, nós ficamos felizes e tranquilos. Você lê na Bíblia várias histórias que apresentam que a única maneira, a única segurança de ter paz é em Cristo Jesus. Eu posso lembrar, se você abrir a Bíblia em Lucas capítulo 15, versos 3 a 7, apresenta que Deus se preocupa comigo, Deus se preocupa com você. Aqui nessa parábola que Jesus começa a contar, ele começa a contar a história da ovelha perdida. E ele diz que nessa narrativa, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe a seus ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria, e vai para casa, reúne os seus amigos e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E o verso 7 diz que há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 90 justos que não necessitam do arrependimento. Por que eu estou lendo esse texto? Aqui apresenta um Deus que se preocupa conosco. Um Deus que, mesmo quando a ovelhinha rebelde se afasta, esse Deus vem em busca para salvá-la. O estudo de hoje vai apresentar que a segurança da ovelha está num ponto: o seu pastor. Desde que entrou no nosso mundo o pecado, nossos primeiros pais, houve o decreto totalmente de morte, né? A alma que pecar morreria. Se Adão e Eva comessem e desobedecessem do fruto, comessem do fruto, eles seriam condenados à morte, e foram, porque eles pecaram. E a Bíblia diz que nessa entrada do pecado trouxe sofrimento, miséria e tudo isso que nós temos. Mas, no entanto, Deus tem um plano para salvar. Qual seria a esperança dos nossos primeiros pais? Qual seria a nossa esperança? Nenhuma. Mas Deus tinha um plano para nos salvar. O pecado, ele traz condenação.
O pecado ele traz escravidão. O pecado traz sofrimento. Mas Jesus nos traz salvação, liberdade e paz. E é isso que nós vamos ver em alguns textos na Bíblia. O bom pastor, nosso pastor, não nos deixou abandonados. Do mesmo jeito que Jesus contou a história dessa parábola, Deus veio ao encontro da ovelha que havia se perdido. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, e nós também. E em consequência de tudo isso, o pecado passou para toda a humanidade. Se você abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 12, quero convidar você a abrir sua Bíblia. Romanos, capítulo 5, verso 12. Eu gostaria de ouvir o barulho das páginas, mas não é possível. Mas Deus está presente com você nesse momento na sua casa e você está folheando sua palavra. Diz assim, Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora não é só mais Adão e Eva que está perdido, não é só Adão e Eva que está desgarrado, que precisava do auxílio do amor do pastor, no caso de Deus. Toda a raça humana foi condenada com a ação dos nossos primeiros pais. O mundo foi contaminado, a beleza criadora foi contaminada com a atitude dos nossos primeiros pais. E por causa desse único homem, o pecado passou para todos, nós herdamos essa natureza pecaminosa. Portanto, toda a humanidade totalmente perdida. No entanto, Deus deixa todo o seu trono, todas as hostes angélicas, e vem em busca de mim e de você, de Adão e Eva, essa ovelha perdida. Porque para Deus ele não estava feliz em ter a outra grande parte lá no céu, ele estava preocupado com aquele que tinha sido desviado. E Deus monta um plano da salvação. E Deus diz, o homem tem que morrer, a humanidade tem que morrer, o salário do pecado é a morte. Eu vou em busca da ovelha perdida. Eu vou em busca deles para que possa salvá-la. E a Bíblia diz no mesmo texto, como se pela ofensa morreram muitos, mas pela graça de Cristo, o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, também nos alcançou. Deus veio a esse mundo para tomar o lugar do homem no preço do pecado. Você pode dizer assim, pô, mas Adão e Eva não morreu? Realmente não, mas houve morte. O próprio Jesus veio, imolou ali o cordeiro, que simbolizava ele que viria pessoalmente, tomaria a forma humana. E na cruz do Calvário, Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado agora para a salvação. O plano da salvação, portanto, era: o homem deveria morrer, mas Jesus tomou o lugar do homem. Vamos personalizar? Eu deveria morrer, você deveria morrer, mas Jesus morreu no meu e no seu lugar. É maravilhoso saber que Deus nos ama, que Deus se preocupa com a ovelha desgarrada, com a ovelha perdida. O ser humano seria incapaz de resolver sozinho a sua situação. Não teria nenhum sacrifício que Adão e Eva pudessem fazer, que pudesse trazer de volta a sua salvação. Mas Jesus veio e deu a vida dele para que eu pudesse viver outra vez. Como Deus resolveu isso? Dando a sua própria vida em lugar de cada um de nós, pecadores. Se você continuar lendo Romanos capítulo 5, verso 17 a 19, você está com a Bíblia aberta em Romanos, vamos ler de novo esse texto. Diz assim, ó, continuando, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça de Cristo e do dom da justiça reinarão em vida por um só também, Jesus Cristo. Adão, um único homem, trouxe a entrada do pecado. Jesus, um único sacrifício, trouxe a salvação para todos nós. O texto continua dizendo, verso 18,
Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. E o verso 19 continua dizendo: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Louvado seja Deus. O plano da salvação. Jesus restaura a condição do homem de perdido para restaurado outra vez. O homem pecou, foi condenado e agora Deus restaura de novo a condição de justo. Não por sua justiça própria, mas pela justiça de Deus. Não pelos méritos pessoais, mas pelos méritos de Cristo. Você já imaginou que privilégio eu e você nós temos, de poder dizer assim: Deus me perdoou, morreu no meu lugar para que eu pudesse ter vida outra vez. É bem possível que eu esteja falando essa noite para alguém se eu não mereço e realmente não merece. Sim, você pode estar sentindo nesse momento injusto e realmente é. Somos injustos, você é injusto, mas Deus é justo. E na justiça de Cristo e no seu sacrifício perfeito, nós somos considerados justos. Por isso é que somos salvos, justificados pela fé no sacrifício em Cristo Jesus. Ah, meus amados, como é que nós fomos justificados? O que podemos fazer para ser considerados justos? Será que nós somos salvos pelas nossas obras, pelas nossas penitências, pelos nossos méritos, pelas nossas boas ações? Não. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 8, Paulo está falando ainda em outra epístola, Efésios capítulo 2, verso 8. Você pode abrir sua Bíblia. E diz como é que nós podemos, como é que somos justificados. Porque pela graça sois salvos. Veja bem, vou voltar essa palavra, pela graça. Não é mérito meu pessoal, é pela misericórdia de Deus, pelo sacrifício dele. Somos salvos pela graça, de graça. Eu não mereço, eu não tenho condição de pagar, mas Deus oferece para nós gratuitamente essa salvação. Somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, não é nada pessoal meu, vem de Deus, é um dom de Deus. Foi Ele que ofereceu. Quantos de nós muitas vezes achamos que merecemos? Não merecemos, não somos nada. Quem sou eu, quem sou você para merecer? Somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Portanto, não se atormente, você não merece. Eu não mereço. Mas a graça de Cristo nos faz merecedores. Deus nos nivela como se nunca tivéssemos pecado. Somos salvos, somos justificados num abrir e piscar de olho. No momento que eu aceito pela fé a salvação em Cristo Jesus, Cristo me declara justo pela justiça dele. Quando você vai ao pé da cruz do Calvário e você aceita o sacrifício de Jesus oferecido, somos salvos. Salvos pela graça. Portanto, não temos como ser justificados a não ser aceitar a justiça de Cristo para mim, para a minha vida. O que eu devo fazer então? O que nós podemos fazer para poder herdar essa salvação? O livro de Atos, capítulo 3, verso 18, alguém fez essa pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E a resposta é: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Só temos que nos arrepender e aceitar o perdão oferecido por Cristo na cruz do Calvário. E Deus vai restaurar a nossa condição de perdido em salvo. Encontrado pela graça de Cristo. Aquela ovelhinha nada fez, o pastor foi ao encontro. Eu e você precisamos simplesmente deixar ser encontrado por Jesus.
e aceitar o sacrifício de Cristo Jesus por nós. Sabe, meus amados, você gostaria de ter liberdade desse fardo de culpa, desse fardo do pecado, desse sentimento de perdido? Deixe ser encontrado por Jesus. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Não é um conjunto doutrinário, ele faz parte. Mas o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A única maneira de estarmos seguros, de voltar para os caminhos de Deus, de ter paz, de tirar o fardo da culpa do pecado e ser salvo outra vez, é deixar ser encontrado por Jesus. É se arrepender, correr para os braços do Pai. E conheça esse Jesus, conheça o seu sacrifício, essa verdade, e ela vos libertará. Sabe, meus amados, quando nós somos salvos em Cristo Jesus, quando temos essa certeza de que nossos pecados foram perdoados, que somos considerados justos outra vez, nós ficamos em paz. Quantas pessoas não conseguem dormir atormentado com a culpa, o remorso, o sentimento de algo cometido que não pode voltar atrás, esse é o sofrimento. Deus está dizendo: a minha paz eu vos dou. E a paz de Deus não é isenção de problemas. A paz que Deus nos dá é aquela que Ele dá com a sua presença. Você está em meio à tempestade, mas sabe que Jesus está contigo. O inimigo não pode te acusar, ele não vai vai prevalecer dizendo que você é perdido, pecador. Não, porque você diz: eu sou salvo em Cristo Jesus. Sabe, o que foi que assegurou nossa salvação? Que certeza nós temos de tudo isso? O apóstolo Paulo, ainda no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 a 22, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 a 22, diz o seguinte: mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio também a condenação por um homem, também veio a ressurreição dos mortos, veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Amém? A morte, que era o quinhão, a consequência principal, Cristo assegura que assim como eu ressuscitei, eu tenho a garantia de que nós não, nos dá a garantia melhor, que nós não morreremos eternamente. Deus dá a garantia e assegura a nossa salvação, que assim como Cristo ressuscitou, os seus filhos, pelo qual ele deu a vida, também ressuscitarão. Portanto, morrer com Cristo não é a morte que nós vemos nos nossos dias, o fim de tudo. Cristo assegura que a sentença terrível da causa do pecado, a morte eterna, não se apoderará daqueles que aceitam o plano da salvação, porque Cristo restaurou-nos outra vez para ter vida eterna. E o resultado dessa comunhão, desse relacionamento, dessa segurança, é viver com Cristo eternamente. É ser uma nova criatura. Deus tira você do patamar, lá do fundo do poço de perdido, e coloca você nivelado outra vez, na sua presença, como se nunca tivesse pecado. O resultado de nos entregarmos nossa vida a Cristo, diz o apóstolo Paulo agora na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim, se alguém está em Cristo agora, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que se fez tudo novo outra vez. Você não precisa se martirizar, dizer que você errou, estava perdido, não merece salvação, realmente não, mas Cristo veio, justificou para que você tenha novidade de vida. Mas para isso é preciso que você aceite Jesus como seu Salvador. São João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, olha a condição, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa que Jesus morreu por todos, mas nem todos irão usufruir do benefício, da bênção da salvação que Cristo nos ofereceu. Cristo morreu para justificar a todos, até aqueles que ainda irão nascer, mas nem todos
aceitarão o sacrifício de Cristo. O resultado do perdão divino para nós é nos fazer novo outra vez. Sendo, pois, justificados pela fé, diz a Bíblia, temos paz. Você quer ter paz para essa culpa que está te atormentando? Aceite a justiça de Cristo. E seja uma nova criatura, porque Ele nos confere isso. Sabe, meus amados, a segurança da ovelha perdida está no encontro com o pastor. Não fique fugindo da presença de Deus. Não imagine que você pode solucionar a sua vida. Deus criou um plano para nos salvar. Ele nos restaura de perdidos para salvos. Ele tira da condenação para a salvação. Ele livra-nos da escravidão e nos põe em liberdade. Ele nos livra do sofrimento e nos traz a paz. Quem tem Jesus, diz o apóstolo João, tem vida. Quem não tem Jesus, não tem vida. Você tem duas escolhas nesta noite: aceitar a salvação ou continuar perdido, fugindo de Deus. A salvação já foi oferecida, ela foi realizada, ela foi concretizada. Você não precisa estar perdido. Você precisa ter um encontro com Jesus. Eu posso estar falando nessa noite para você que está desviado dos caminhos de Deus. Olha aqui. Deus está falando com você. Ele deu a vida para que você pudesse ter vida. Tudo que fosse preciso para a sua salvação, Deus lhe ofereceu. Você só precisa aceitá-lo como Salvador. Ele já restaurou tudo que você está fazendo de errado. O seu sacrifício nos restaura de todas as coisas. Mas e aí, qual é a sua atitude? E aí, qual é a sua decisão? Ficar perdido ou aceitar ser encontrado? Aceitar a salvação oferecida na cruz do Calvário ou ficar remoendo no lamaçal do pecado, do medo, da incerteza e da condenação? Você está afastado dos caminhos de Deus, é hora de voltar. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, pastor, eu fui longe demais. Não, você não foi. Ninguém vai tão longe que Deus não possa encontrar. O pastor deixou o rebanho lá, seguro no aprisco. Ele não abandonou as 99. Ele deixou o rebanho em segurança e foi ao encontro daquela que eu não sabia como voltar. E a alegria é com aquela ovelhinha de volta. A Bíblia diz que ele põe nos seus ombros, nos seus braços e se alegra. A alegria de Deus não está completa enquanto você está fora. A alegria não está completa enquanto você não aceita Jesus como Salvador. A alegria de Deus não é completa porque Ele veio morrer por você. Você faz parte do plano de Deus. Antes de você nascer, Deus já idealizou o plano da salvação. Aceite, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido jovem. Você acha que não tem solução? Tem. Jesus veio morrer por você. Aceite o sacrifício de Cristo enquanto você pode. Não durma nesta noite angustiado, sentindo perdido. Durma alegre, na certeza de que Deus te ama e está ao seu encontro, está aí ao seu lado para te salvar. Se agarre, clame, salva-me, Senhor. E você vai ver os braços de Jesus te envolvendo e lhe dando paz outra vez. Eu não sei se você e eu amanhã estará vivo, mas eu sei que se eu me abraçar com Jesus e aceitar, confessando os meus pecados e aceitando a salvação oferecida a mim nesta noite, pela sua palavra, a salvação que foi lá na cruz do Calvário, concretizada e suficiente, eu sei que se amanhã eu não tiver o privilégio de viver, eu sei que eu vou acordar na ressurreição,
ao tocar da trombeta de Deus. O que é que você vai decidir? Hoje que eu vos ponho entre vós o caminho da vida e da morte, diz a palavra de Deus. Escolhe, pois, a vida para que viva. Deus dá o caminho da vida e orienta. O caminho da vida é o melhor para você. Não deu certo os seus planos, não deu certo a sua estratégia. Siga o plano de Deus. O plano de Deus é mais seguro. O plano de Deus é melhor, porque Ele nos criou e Ele sabe todas as coisas. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aceita Jesus como seu Salvador. Eu queria orar por você. Eu não sei se você está sentado, se está em pé, se você está escutando a mensagem de um celular, da TV nesse momento, se é de um notebook, não sei onde você está. Eu só sei de uma coisa. Você precisa aceitar os planos da salvação. Não é questão de alternativas. Esta é a única alternativa que eu e você tem para ser salvo. É aceitar a salvação que Cristo ofereceu. O plano da salvação, ele é perfeito. Eu oro para que você, nesse momento, diga amém pela salvação oferecida. Levante a mão, vibre. O sentimento, eu não sei qual é a sua reação, eu só sei que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. E nesse momento que você está escutando essa mensagem, Deus está falando no seu coração e Deus está se alegrando com a sua decisão nesse momento. Porque há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Há uma alegria quando a ovelha é encontrada. Há uma alegria quando o rebanho agora está completo. Falta você. Falta você. Não falta mais, porque você agora está colocando a vida nas mãos de Deus. Eu queria orar por você. Feche os seus olhos. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de abrir tua palavra mais uma vez nesta noite. Ah, Senhor, esse irmão que está me ouvindo, esse jovem que está me ouvindo nesse momento, essa irmã que está atribulada, essa pessoa que está sentindo, Senhor, o peso do pecado, que não sente paz. Talvez um pecado, Senhor, que ninguém saiba, sim. Pode ser que eu esteja falando, Senhor, é para você mesmo, para você, querida irmã. Senhor, tu está escutando ela, Senhor, nesse momento, o clamor. Eles estão confessando, Senhor, o teu pecado. Eles estão clamando a ti, Senhor, que o teu Santo Espírito toque no coração, sacuda, Senhor, esse jovem, esse irmão, essa irmã, esse marido. Senhor, não permita que eles fiquem afastados de ti. Tu estás ao encontro dele nesse momento, tu deixou o rebanho, Senhor, do céu, tomasse a forma humana para alcançar a ele e a mim nesse momento. Que nesse momento, Senhor, essa ovelhinha sinta-se abraçada por ti, o nosso sumo pastor. Que venhamos para casa de volta, para o lar. Nós te agradecemos, Senhor, te pedimos que dê paz nesta noite para cada um dos seus filhos e filhinhas. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite, que Deus te abençoe.
achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Jesus.